Olá, eu sou Leonardo Avrizia e vou ter o prazer de conversar hoje com o professor da UFRJ, Jairo Nicolau, um dos grandes, se não o maior especialista do Brasil em eleições. O Jairo tem essa característica, né, eu corro atrás dos livros dele assim que eles saem, porque eu sempre aprendo muito com o Jairo, né, e esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, né, O País Dividido, é É um livro sobre 2 décadas de mudança no eleitorado brasileiro, né, acabou de sair pela Editora Zahar. E Jairo, é um prazer então estar com você e a gente conversar sobre o livro. Oi, Léo, muito obrigado aí pelo convite, é uma alegria poder conversar contigo. Jairo, eu começaria pelo tema central do livro, né, assim, a gente pode achar que o eleitorado brasileiro é estável, mas o eleitorado brasileiro não é estável num país que a demografia ainda muda muito, né. Você fala em 3 grandes transformações dos eleitores entre 2002 e 2022, né. Você fala que hoje o Brasil tem um eleitorado mais idoso, mais feminino e mais bem educado, né, ou pelo menos não com aquelas grandes déficits educacionais do início do século. Aí minha pergunta para você é o seguinte: explica um pouco melhor aí para a gente essa mudança do eleitorado e vamos tentar fazer um exercício de a quem que essas mudanças beneficiam nessa eleição? Tá bom. Quando eu comecei a escrever o livro, eu tinha que selecionar algumas mudanças, né. Eu sabia que o Brasil tinha mudado, e muito em função até do governo do PT, né, que transformou o Brasil de maneira expressiva com políticas públicas, redução, eh, da miséria extrema, uma razoável, redução da desigualdade. Enfim, havia uma série de indicadores positivos, o Brasil havia se tornado mais urbano, mas eu não sabia como que eu ia organizar isso. Como meu foco é o eleitorado, eu selecionei 3 indicadores que estão na estatística do TSE. O primeiro, a composição do eleitorado por gênero, né, homem e mulher, tal como a definição lá do TSE e do IBGE, né. Eh, Todo mundo percebe isso, as mulheres, são maioria, a demografia, digamos assim, populacional já indica isso, mas as mulheres são, maioria na população adulta desde os anos 70, não é. E por uma série de razões elas se tornaram, mesmo sendo maioria entre os adultos, elas só se tornaram maioria entre os eleitores a partir ali deste século. E esse percentual foi aumentando até que hoje a gente tem mais uma proporção de mulheres, eleitoras maior do que o percentual de mulheres na população adulta. Então, assim, há um processo de feminização, do eleitorado brasileiro. E isso tem impacto, a gente depois vai conversar. Deixa eu falar da segunda, que é a mudança, o envelhecimento, não é. Eu tinha escrito uma seção que eu acabei tirando do livro, que era a minha experiência em morar num prédio em que não tem mais crianças, né. As crianças desapareceram do meu prédio, isso que era uma espécie de, para mostrar como um prédio cuja população envelhece, né, dos moradores, e basta quem passeia pelas praças ver que as crianças estão diminuindo, né, a proporção de crianças na população está diminuindo, e é óbvio que isso tem um impacto sobre o perfil do eleitorado, que se tornou mais, eh, o contingente de jovens é menor, que vai entrando, e com a aumento da expectativa, o percentual de idosos vai aumentando. Então o eleitorado ficou mais envelhecido também como a população. E terceiro lugar, algo que parece, assim, a gente falar que houve um incremento, uma melhora do sistema educacional brasileiro, é questionável. O Brasil é péssimo o desempenho do Brasil nessas avaliações internacionais. De qualquer maneira, o que a gente sabe é que o Brasil ficou mais escolarizado. Hoje, dificilmente um jovem chega para se tornar eleitor,
não tendo pelo menos o ensino fundamental completo, não é, ou ele já acabou o ensino médio ou tá estudando, esse é o padrão. E comparado com 20 anos atrás, o padrão de um eleitor que chegava ainda era um eleitor de baixa escolaridade. O Brasil se transformou muito em termos escolares. Na primeira vitória do Lula, o Brasil tinha 70% de eleitores de baixa escolaridade, fundamental, completo e incompleto. E hoje o Brasil se tornou um país de ensino médio. Quer dizer, o contingente maior do eleitorado está no ensino médio, mais representativo, vamos dizer assim. A quem que isso beneficia, assim, pensando na eleição desse ano, na disputa presidencial? A demografia, por um lado, o fato da gente ter um contingente maior de mulher favorece claramente ao Lula, não é, ao PT. Desde 2018, as mulheres se distanciaram dos homens em termos de preferência. Em 18, o Bolsonaro ainda venceu entre as mulheres por uma pequena margem, mas, Lula deve a sua vitória de 2022 às mulheres, não é. E como eu mostro no livro, não é só o fato das mulheres serem maioria, é que elas são maioria, comparecem proporcionalmente mais, quer dizer, vão às urnas mais, e também fizeram essa virada progressista, vamos dizer assim, enquanto os homens permaneceram à direita, isso em 18 e 22. Então, nesse aspecto, eu até tenderia a fazer uma aposta meio temerária a essa altura, que provavelmente estará na mão das mulheres novamente uma nova vitória do Lula, já que as pesquisas estão mostrando que a oposição, né, vence, pelo menos com 2 ou 3 candidatos ali na simulação, os homens, o tendem a votar majoritariamente no candidato da direita. Agora, um achado do livro, que eu não sei ainda se confirma, já aconteceu em 2 eleições, é que o eleitorado de escolaridade média, completa, incompleta, foi para a direita, não é. Esse é o eleitorado que mora nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas. Eu tentei explorar isso melhor, não encontrei dados para o livro, porque o censo não tinha saído ainda, enfim, mas nessa dimensão, provavelmente o eleitorado desse ano está mais escolarizado do que de 22, tem mais eleitores de idade média com ensino médio, né, completo e incompleto, e isso é ruim para o Lula, não é? Se mantiver o que a gente viu nas duas últimas eleições, que esse eleitorado foi para a direita, sobretudo por conta do contingente masculino desse eleitorado, que puxou muito o voto para a direita. É, essa questão, Jairo, goza porque, assim, a gente não faz no Cara Democracia pesquisa com o eleitorado, mas faz, numa amostra representativa da população brasileira, e desde 18 a gente vê que a gente usa pergunta auto-identificação direita esquerda, numa escala, de 0 a 10, e desde 2018 a gente vê que a parcela que se auto-identifica como de direita cresce, né, cresceu muito, de 21 para mais de 35%, né. É interessante porque o Datafolha recentemente, fez também uma pesquisa, não sei se você viu, sobre eleitorado e direita, sobre população e direita, e aí ele chegou a um dado diferente do nosso, mas eu achei que a diferença era até muito interessante, que era um próprio dado, sabe, porque o Datafolha perguntou uma série de questões morais, uma série de questões econômicas, uma série de questões políticas, e ele foi lá e classificou o eleitor. E aí dá muito menos que a autoclassificação. Então, assim, isso me pareceu, assim, extremamente interessante, porque parece que hoje é legal você falar que você é de direita no Brasil, né, existe um certo clima, um certo caldo de cultura, e isso tem afetado, o eleitorado, né. Você concorda que a gente está. Concordo, concordo. Mas acho também que essa identificação não vai muito além disso, não é, assim, é um pertencimento a uma tribo, porque a tribo da esquerda, vamos chamar assim, os petistas e os partidos que sempre orbitaram ali em torno do PT ou disputaram com o PT o campo da esquerda, desde a redemocratização se identificam como tal. Então, a esquerda e quem não é de esquerda?
era nada, era o outro lado. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi alguém se autodefinir como sendo de direita, eu levei um susto, um político que pagou uma página no jornal para se autodefinir: "Eu sou de direita". Eu achei aquilo na Folha de São Paulo num domingo, eu achei aquilo tão, impressionante, e depois comecei a ver que a história decantou. Comecei a ouvir pessoas na rua, na fila de supermercado, falarem se autodefinir como sendo de direita, ou seja, aquela tribo de lá é a esquerda, eu não sou daquela tribo, então eu sou da direita. Mas se fosse apertar, É, né, conversar concordo. um pouco mais, as pessoas não aprofundam, não têm uma visão econômica. Defendo teses neoliberais na economia, ou sou a favor, sei lá, de uma política internacional assim, ou de redução de políticas sociais. Poucos vão avançar, para além dessa marcação de identidade. Não, é uma coisa também interessante que você pergunta a esse eleitor de direita: "Você é a favor da privatização da Petrobras?" Fala: "Não". "Você acha que, o sistema de aposentadoria no Brasil deveria ser privado?" Ele fala: "Não", Não. mas na hora que ele se autoidentifica, ele diz que ele é de direita e que ele é liberal. Eu vou só para te trazer um elemento a mais, é por isso até que eu não trabalhei com essa autoidentificação que é feita numa escala, nas pesquisas que eu usei para o livro, é que boa parte do eleitorado que se autodefine como de direita é pobre, é feminino, é nordestino e é eleitor do Lula. Eu falei: "Epa, tem algum ruído nessa autoidentificação que a gente tem que ter um certo cuidado". Então, a gente precisa de mais pesquisa, porque é possível, assim, mal comparando, o sujeito é Flamengo, mas você pede para escalar o time, falar de um torneio, se ele assiste o jogo, ele não, mas ele tem uma identidade, eh, clubística, mas que não se traduz numa visão de mundo, no acompanhamento do time. Então, assim, como nós durante muito tempo fomos um sistema, político enviesado, ou seja, tinha a esquerda e o outro lado, né, pra lembrar que na era PT, PSDB, o PT era de esquerda, o PSDB era o quê? Ele nunca se autodefiniu. Nós estamos do outro lado, a gente fez uma aliança aqui com os setores conservadores para vencer o PT, mas o PSDB nunca se identificou numa escala de: somos de centro", alguns diziam, mas centro não é doutrina, centro é uma posição, né. Então, assim, tem algo que precisa ser melhor estudado, eu concordo com você, e por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado ao trabalhar com essa ideia que ou com esse mito que o eleitor que se define como de direita é um eleitor que tem uma pauta, comprou uma pauta, uma visão de mundo de direita. Eu acho que não. Jairo, uma questão que eu gostaria, continuando lá a discussão do seu livro, é, nós temos um problema hoje no Brasil, não sei como você vê, mas me parece bem interessante. Cada vez o eleitorado é mais idoso, né, como você mostrou no seu livro, né, bom, cada vez o brasileiro é mais idoso, né, tem ninguém construindo escola de ensino fundamental no Brasil, porque na verdade diminui o número de alunos do ensino fundamental e tudo. Mas a gente tem também uma parcela grande do eleitorado que é jovem, e aí a gente tem 2 coisas que é assim, os idosos e os jovens se informam eleitoralmente de forma completamente diferente, né. Quando a gente vê, pergunta para jovens, né, e acho que você tem essa passagem no seu livro, né, que você fala, uma eleitora jovem, acho que você fala de 20 anos, assim, ela não vai assistir Jornal Nacional para saber qual a posição, ela não vai assistir o programa eleitoral gratuito para saber o que os candidatos, estão achando. Eu, como você sabe, aposentei recentemente, e umas últimas aulas que eu dei lá na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e foi com uma turma de alunos da engenharia, eu tinha 70 alunos, e era eleição de 2022. Um dia eu entrei na sala e perguntei assim: "Quem assistiu o Jornal Nacional, nas últimas 2 semanas, levanta a mão". Quantas pessoas você acha que levantaram? 5, Nenhuma, nenhuma. nenhuma.
Quando eu perguntei, algumas pessoas falaram assim que às vezes, professor, se vem no Instagram, uma parte do Jornal Nacional, eu assisto essa parte, mas do começo ao fim era zero, né. Então isso muda o padrão de informação, de como o eleitorado se informa, né. Por outro lado, os idosos, acho que continuam se informando de forma clássica, ainda que eu acho que também, menos centrados, né. Eu lembro daquela famosa frase do Roberto Marinho, quando o Jornal Nacional tinha acho que 68% de audiência, que ele dizia assim: "Só é notícia o que sai no Jornal Nacional", né. Longo tempo passou disso, né. Então, assim, como que você faz campanha eleitoral quando um pedaço do eleitorado se informa de uma maneira e a outra se informa de uma maneira completamente diferente? Bom ponto. Esse tema da mudança do ecossistema, digamos assim, de informação no Brasil, eu acho que é um tema importante e é uma pena que as pesquisas de corrida eleitoral deem tão pouca ênfase a isso, não é. As pesquisas do ESEB, mostram isso claramente. Em 18 e 22, eleitores do PT, ou seja, do Haddad, Lula, né, 18, 22, e do Bolsonaro, se informavam majoritariamente. A principal canal de informação para esses eleitores era muito diferente. Eleitores de direita se informavam sobretudo nas plataformas e mídias digitais, plataformas de informação, né, YouTube e as mídias, e naquela época o Facebook, né, e depois o Instagram, enquanto que os eleitores do PT, do Lula, se informavam sobretudo por intermédio de televisão, rádio e da mídia tradicional. Não exclusivamente, é claro, mas quando você pergunta: "Qual é a principal fonte, o senhor, a senhora, para terem acesso à informação política?". Então, essa distinção aparecia mais forte até do que a distinção por idade. Por que que acontece? A idade é um fato. Acho que o jornal impresso, eu levo o jornal impresso para os meus alunos, eles acham, inacreditável aquele, uma peça, assim, quase que eles, não é, estivessem lidando com um material de arqueológico, né. E de fato as pessoas estão cada vez assistindo, menos o jornal nacional e os equivalentes dos outros canais. O que acontece é que no livro eu não encontro uma diferença grande, ou praticamente nenhuma, quando eu segmento o eleitorado por idade. Então, mesmo que a fonte de informação seja diferente, idosos estão votando parecidos com os jovens. Ou seja, o Lula ganhou nos 3 segmentos, Bolsonaro ganhou nos 3 segmentos, Dilma antes. Ou seja, quem vence a presidencial replica naquele segmento etário mais ou menos o o que aconteceu no eleitorado geral. Então, para mim o que chama mais atenção com relação à fonte de informação é essa virada, ou seja, o domínio que a direita tem nas redes sociais, não é, e na capacidade de transformar a notícia e circulá-la por intermédio de WhatsApp e das plataformas tradicionais, enquanto a esquerda ainda domina, né, a preferência dos eleitores, que usam rádio, televisão. Essa é uma questão que provavelmente vai se repetir novamente, como eu vi numa dessas pesquisas, saiu, acho que não sei se foi da Atlas, que colocou as fontes de informação e bateu, ou seja, entre esquerda, televisão, rádios, né, e jornal impresso e tal, e a direita nos canais, nos novas mídias, né. Enfim, mas é uma questão que eu acho que para entender a transformação da política e da democracia brasileira, a gente tem que entender melhor como que essa esse novo ecossistema de informação é desigual, né, pelo país, e isso tem efeito sobre a política, né. E esse ano nós temos a IA, e a IA é uma coisa ainda mais passiva, né, porque quando eu olhava alguma coisa e perguntava no Google, depois vinha eu fazia uma seleção: "Ah, isso aqui eu não vou ver, isso aqui eu vou ver", né, essa fonte é ruim. Agora com a inteligência artificial, é uma outra coisa, ela te dá a resposta ali,
e sua tendência pode ser não ir a mais nada, né. Recentemente também a gente fez até um seminário aqui na UFMG, no Instituto de Estudos Avançados sobre inteligência artificial, e uma das coisas que apareceu é que, assim, algumas inteligências artificiais, um trabalho apresentado sobre 7 diferentes tipos, né, mas algumas dão muita diferença quando você pergunta algumas coisas sobre candidatos, Uhum. especialmente a do X, é Grok. bastante ela é bastante conservadora em relação, por exemplo, política de segurança pública. Perguntar Hum. política de segurança pública, se você perguntar para o X alguma coisa do tipo: "A política de segurança pública do presidente Lula é capaz de diminuir a violência?", sai uma resposta meio estranha, ó, sai uma resposta assim, "Eu não acredito muito nisso", alguma coisa desse tipo, que não sei que tipo de efeito vai ter nessa eleição. Não sei como é que você vê isso É também. um bom ponto. Eu não conheço pesquisas desse tipo, né, ainda, que você faz referência aí, de comparando, mas eu não tinha pensado nisso ainda, né, eu tinha pensado na inteligência artificial do jeito que o TSE está pensando, ou seja, adulteração, fazer candidatos que estão presos falarem, eh, fazer candidatos que estão mortos conversarem, ou pessoas dizerem coisas que elas não disseram, porque isso hoje é muito fácil fazer. Eu acho que o TSE está preocupado com a manipulação de imagens e textos que, hoje qualquer pessoa mais ou menos safa consegue fazer, né. Mas você trouxe um elemento novo, ou seja, ao consultar, ao conversar, digamos assim, no chat, que todo mundo cada vez faz mais, né, que é para informação sobre saúde, sobre o tempo, num diálogo sobre política, você acaba, ao achar que está conversando com uma entidade, digamos, científica ou neutra, está com um algoritmo, conversando com um algoritmo enviesado, que de certa maneira influencia a sua escolha, enviesa a sua escolha ou dá respostas, digamos, ideológicas, né, quando você não esperaria isso. Eu acho um bom ponto, a gente precisa estudar mais, eu não conheço esse estudo, vou atrás, porque Qual? eu acho que ao longo da campanha talvez valesse a pena, eu tenho uma ou 2 dessas, nunca fiz esse teste, mas fazer no mesmo dia com 3 4 Isso. a mesma Nós pergunta, estamos fazendo. vocês A estão gente está fazendo. com a gente está com testando 7 As, sempre no mesmo dia, sempre ao mesmo tempo, o Ah, que elas excelente. dizem, mas também as questões conjunturais que aparecem, né. Claro, excelente. Então Mas vocês que vão ser a fonte para ajudar os brasileiros a entenderem e até dizer: não, "Olha, e a gente só vai artesiano". publicar depois da eleição. A Ah, gente tá. tentando entender, né, mas Claro, é claro. difícil, né. Agora, voltando ao livro aqui, porque a conversa aqui nossa está indo e voltando muito prazerosa, né, mas assim, religião, né, também é uma questão que se discute no livro, né, mais uma vez, mudanças fortes no padrão religioso da população, aí entre 2002 e 2022. Essas mudanças a princípio, né, num primeiro momento não pareciam assim ser tão decisivas, né. Os evangélicos, por exemplo, tenderam, né, a apoiar o presidente Lula, né, o Edir Macedo acho que rompeu com a Dilma, no fim de semana anterior ao impeachment, né. Então assim, Uhum. existia uma certa convergência entre o eleitorado evangélico e um certo voto de esquerda, mas isso acabou completamente depois do impeachment, depois de 2016. Que você como é que você vê a influência da religião nessa eleição? Em geral, quando a gente fala de religião, a gente está, no Brasil, falando do campo evangélico, né, porque, as denominações menores, a gente não tem dados, assim, por conta do tamanho das amostras das pesquisas de opinião. Eu gostaria de saber o que pensam as pessoas que são de matriz, de religião de matriz africana, ou espíritas, ou sei lá, Assembleia de Deus de Madureira, que é a maior de todas, sei lá, que congrega milhões de pessoas. Mas infelizmente a gente tem que fazer agregações e a grande agregação, que, eh,
digamos, é possível fazer é a agregação dos evangélicos. E isso todo mundo percebeu, não só pelo movimento das lideranças evangélicas, houve uma virada à direita, que não é a virada à direita que permaneceu, aconteceu em 18, com apoio ao Bolsonaro, permaneceu em 22, e tudo indica que, pelo menos as pesquisas até agora, que deve permanecer no mesmo grau em 26, ou seja, de cada 10 evangélicos, né, de diferentes denominações ali dentro, de cada 10, 7 no segundo turno votam para a direita e 3 votam no Lula, né. Esse padrão deve se repetir. Para mim, o enigma é por que que aconteceu, né. Por que que houve tem a ver com Bolsonaro, a ver com outro fator cultural, de valores. Eu exploro no livro, que eu chamei de uma hipótese do alinhamento conservador, né, e que funciona mais ou menos bem, ou seja, o que o Bolsonaro fez foi ativar na comunidade evangélica um alinhamento com valores conservadores e empurrar a esquerda para um outro campo. Quer dizer, até Dilma, questões da família, aborto, casamento homoafetivo, isso não interessava para o eleitor evangélico. É política econômica, carisma do Lula, Bolsa Família. De repente, ao politizar os temas de costumes, né, e sinalizar para um campo evangélico: "Olha, quem defende a família, quem defende os valores cristãos sou eu e é esse campo da direita, e aquele lado de lá não defende". Quando o Bolsonaro faz isso, e eu mostro aí que, de fato, pelo menos em 22, há um alinhamento entre conservadorismo moral, né, chamei assim moral no sentido dos temas que eu selecionei, e o voto no Bolsonaro, eu acho que aí ele criou uma clivagem mais funda, né, não é só uma coisa circunstancial: "Ah, esse ano vamos fazer, é Lula, é Dilma, dá para ficar com ele, o pastor está negociando lá em cima, não tem grandes problemas", passou a ser algo mais fundo, quer dizer, os evangélicos se tornaram, de todos os grupos sociais que eu inventariei no livro, é o grupo mais conservador, como, sei lá, de cada 10 evangélicos, 6 são conservadores nesses temas de comportamento, e eles estão alinhados com Bolsonaro. O que é legal, né, assim, do ponto de vista de achado empírico também, é que uma parte dos conservadores não são evangélicos, né, tem conservadores católicos também, obviamente, mas uma parte dos conservadores católicos estão com Lula. Essa é a eficiência do Lula. Não, como é que o Lula consegue ganhar a eleição e transferir a potência dele para outros nomes, né, que aconteceu com Dilma, com Haddad ali naquela onda, sendo o Brasil tão conservador? É porque o Lula consegue chegar numa parte do Brasil conservador, como eu mostro no livro. Então, há um alinhamento entre ser conservador, ser evangélico e traduzir isso na direita. Esse é, digamos, 2/3 dos conservadores, mas há uma parte do eleitorado conservador que acaba no Lula. Por isso, né, que o Lula é tão competitivo no país, porque se fosse um alinhamento entre conservadores e não conservadores, os conservadores sempre iam ganhar as eleições no Brasil, né. O Lula tem essa virtude, né, o perfil dele, ele é lido pelos conservadores como alguém que dá para conversar, é de esquerda, é conservador, mas esses temas aqui de família, ele não entra muito, então tá bom, dá para ir com ele. Acho que isso é uma coisa legal também. Ô Jade, a gente está quase chegando aqui no final, mas eu terminaria o seguinte: o que prestar atenção nesses próximos 45 dias aí até a eleição, o que prestar atenção? Fora os escândalos, é claro. Fora os escândalos, mas eu prestaria atenção no movimento das mulheres, né, se continuar essa divisão, as mulheres majoritariamente votando no Lula com essa distância, provavelmente ele vencerá a eleição, né, se essa distância se mantiver, né, porque elas, como eu disse, são maioria. Então, primeiro eu acho que essa divisão pode ser decisiva novamente. E eu olharia para não estar no livro, tem a ver com outros trabalhos que eu fiz sobre geografia do voto.
eu olharia para as grandes cidades do Sudeste, não é? Eu falo das grandes cidades, estou falando de cidades com mais de 500.000 eleitores, as cidades aqui da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, aqui no Rio de Janeiro, né, Campos, a região metropolitana de Belo Horizonte, a região metropolitana de São Paulo e as cidades médias do interior paulista e a capital. Eu acho que a eleição vai ser decidida aí, não é? Foi, o Bolsonaro venceu a eleição porque abriu grande diferença nessas cidades e o PT não conseguiu, com a vantagem que ele conquista sempre nas pequenas cidades, sobretudo do Nordeste, compensar essa diferença. O PT repetiu em 22 o desempenho nas pequenas cidades e no interior. Só que o Lula perdeu de novo nas grandes cidades, mas abateu, digamos assim, a diferença. Virou em algumas poucas cidades do Sudeste, conseguiu ganhar na capital de São Paulo, e foi sobretudo as cidades médias de São Paulo foram decisivas. Então, assim, acho que vai ser uma disputa metropolitana. Se eu fosse os dirigentes do PT, eu investiria tudo nos grandes centros urbanos do Sudeste. Claro que o Brasil inteiro é importante, mas é porque eu acho, assim, uma intuição e vendo o que aconteceu nas 2 últimas eleições, que de novo, a eleição deve ser decidida nos grandes centros urbanos do país, e não é por outra razão, porque aí está a força do bolsonarismo, né. E já provou isso 2 vezes, 4 turnos, e provavelmente, eu vi essa semana na última pesquisa da Quest, o Bolsonaro, Flávio, está vencendo no Sudeste, não sei se nas grandes cidades do Sudeste, provavelmente, o que acende uma luz amarela de novo para a campanha do PT, né. Tem que focar aqui na região metropolitana do Sudeste e tem que as mulheres, eu acho que está tudo bem, o problema é se o Flávio conseguir diminuir a rejeição dele no eleitorado feminino, que até esse momento parece difícil, né. Ele herdou todas as capital político do pai, mas eh, herdou também as rejeições do pai, e uma das maiores rejeições que o pai tinha é no eleitorado feminino, e o filho herdou isso, né, tá bem? Então eu ficaria de olho nesses 2 grupos, digamos assim. Ótimo, Jairo. Jairo, super prazer conversar com você. Recomendo demais o livro para quem quiser entender um pouco mais aí sobre o que é o eleitorado brasileiro, o que está colocado aí nessa eleição. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, uma alegria sempre conversar contigo.